Guima, e inclusive a gente vai bater um papo agora ao vivo, com imagens também, com som, com um atleta que fez história, tanto no futebol alagoano, um ex-atleta, na verdade, né? Fez história, tanto no futebol alagoano quanto no futebol paraibano. No futebol paraibano fez história do outro lado, do lado do Campinense, mas que hoje é um companheiro de profissão, trabalha como comentarista também lá no estado da Paraíba e com certeza tem visto essa campanha que o 13 vem fazendo e vai bater um papo conosco a partir de agora. Primeiramente, seja bem-vindo, o ex-goleiro Pantera, hoje comentarista, passou aqui no Asa, começou na verdade, né, no Asa, aqui em Alagoas também atuou no CRB, no futebol paraibano atuou pelo próprio Campinense, dentre outras equipes. Boa noite, Pantera, seja bem-vindo e um grande abraço de todos. Boa noite a todos que fazem parte da bancada. Uma grande satisfação poder estar participando e trocando a ideia com vocês, matando a saudade dessa Arapiraca. Ô Pantera, o time do 13 fez uma grande campanha, né, nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, 31 pontos, apenas uma derrota. Como é que você vê essa questão do 13, esses jogos que a equipe realizou, essa campanha muito boa que a equipe fez? Pois é, né? Após o final do Paraibano, a diretoria do 13 resolveu fazer uma troca no comando técnico, né? E aí acabou que deu certo. São aquelas trocas que você acaba acertando, né? O treinador Vaguinho acabou encaixando, teve menos de 10 dias para montar a equipe, para o seu sistema de trabalho, e desde a primeira rodada já foi surpreendente com a vitória fora de casa, né? Uma equipe que alguns jogadores estrearam com 3 dias de treinamento, para vocês terem ideia, e fez essa campanha que todos acompanharam, foi líder absoluto do grupo, brigando diretamente pela liderança geral da competição o tempo todo. Acabou oscilando um pouco na reta final, que é normal de acontecer com todas as equipes, mas fez uma campanha muito consistente, né? Uma equipe que marca muitos gols, tomava poucos gols, né? Tem jogadores importantes que foram destaques, lutou para segurar um dos seus principais jogadores, no caso do Thiaguinho, por exemplo, que é uma peça importantíssima desse elenco desse ano, e é uma equipe que o Asa tem que tomar bastante cuidado. Com relação ao Asa, né? O Asa chegou assim, de certa forma, conseguiu a classificação na última rodada. O 13 já foi mais tranquilo durante a primeira fase. O que o pessoal comenta aí na Paraíba sobre esse confronto, esse favoritismo também? Claro, quer queira, quer não, o 13 é o favorito para o confronto, mas o que você observa o pessoal fazendo esses comentários sobre essa grande partida que começa aí no próximo domingo? Eu, particularmente, né, por conhecer o Asa, saber das dificuldades que o Asa passou nos últimos anos, tentando retornar para o cenário, né, regional, com um pouco mais de força, tentando ser novamente aquela equipe que figurou muito tempo na Série B, que a gente sabe foram momentos gloriosos, mas eu percebi aqui, principalmente na segunda-feira nós estávamos no debate, um debate de quase 3 horas, e era nítido o respeito que havia pela história, pela camisa do Asa, né? Mesmo sabendo que o Asa está num momento de reformulação, de reconstrução, de trazer de volta aquele torcedor apaixonado pelo estádio, mas eu percebo que há um respeito muito grande pela camisa do Asa, pela história do Asa, né? Sabe-se que o favoritismo está do lado do 13 pela campanha que foi construída, mas eu noto aqui na Paraíba que há um respeito muito grande pela camisa e pela história do Asa. Eu não vi soberba, eu não vi em nenhum momento eu vi nenhum comentário assim, e até por parte da torcida do 13, né? Eu vi um respeito muito grande, algo que eu considero importante quando você vai para um confronto tão decisivo como esse. Pelo que você pôde acompanhar desse 13, o que é que tem assim, claro, o ataque de ponto positivo e o que é que você pode passar também pra gente com relação a esses pontos positivos da equipe do 13 durante essa disputa da primeira fase da Série D? O que eu mais achei interessante, assim, algo que mais saltou aos olhos foi a mentalidade do treinador, né? Eu acho que foi um cara que conseguiu muito rapidamente implantar um sistema de jogo, mesmo contra equipes muito limitadas, no caso do Potiguar de Mossoró. Eles foram jogar contra o Potiguar de Mossoró, uma equipe que não tinha força nenhuma, foi praticamente um dos sacos de pancada da competição, mas o Vaguinho era um cara sempre muito consciente, muito focado, muito respeitoso com todos os adversários. Então, assim,
é um dos pontos fortes, na minha opinião, da equipe do 13, é respeitar os adversários, mas sabendo da sua força. Agora, me parece ser uma força que é trabalhada muito internamente, assim, né? Uma confiança muito interna. Você não vê essa confiança sendo exaltada para fora. Você vai ver o Vaguinho dando entrevista, você vai ver ele falando muito bem, respeitando a equipe do Asa, mas internamente me parece que eles trabalham com muita força. É uma equipe muito focada, muito entregue, né? Tem um ponto forte que é, como eu disse, um destaque que é o Thiaguinho. O Alas Pernambucano, que é o principal jogador em termos de nome, está de fora da primeira partida. Pode ser um ponto positivo ou negativo, dependendo da estratégia que o 3 vai adotar para esse primeiro jogo, né? Mas, para mim, o principal do 13 é essa questão da mentalidade que foi implantada pelo Vaguinho. Um caso de respeito muito grande, mas uma equipe muito forte, muito intensa, muito aplicada técnica e taticamente. Pantera, boa noite mais uma vez, seja bem-vindo ao Toque de Bola da 96 FM, prazer mais uma vez falar. A última vez que eu falei com você, eu estava iniciando a carreira como repórter e você ainda como jogador, né, como goleiro, foi um dos bons que atuou com a camisa do Asa, também com outros campeão clubes, da Copa do Nordeste pelo Campinense contra o próprio Asa. Sempre frio. Fechou frio, o gol. Frio demais. Mas enfim. Pantera, duas grandes equipes, você pontuou em duas formas, o 3 muito consistente nesse ano 2024, o Asa nessa crescente, a camisa pesa muito. Visualizando, né, quem passa o 13 ou se passa o Asa, são duas equipes que uma delas tem condições de voltar a uma Série C do Campeonato Brasileiro, porque você tem observado, trabalhado nos jogos como comentarista, observado essas duas equipes? A gente tem que entender que a gente está com uma situação ainda muito regionalizada, né? A gente ainda vai ter os confrontos com as equipes da região sul-sudeste, que são equipes que são muito fortes, né? Eu tenho um exemplo aqui do ano passado, o Souza fez uma campanha consistente, mas quando chegou na Ferroviária, acabou esbarrando na força do interior de São Paulo, né? Então, assim, é um cuidado que tem que se ter. Uma equipe que projeta uma classificação, um sonho de acesso, ela já tem que estar atenta a essas equipes, possíveis confrontos, né? Eu acho que esse é o ponto fundamental para quem deseja o acesso, ou seja, você está trabalhando aqui na regionalizada, buscando sua classificação, que é uma coisa mais fácil de você enxergar e conhecer, que são adversários mais próximos, mas você não pode deixar de estar atento aos possíveis confrontos com essas equipes que eu acabei de mencionar, que são equipes que são surpreendentes e você não pode deixar para a última hora, né? Para descobrir o que elas têm de bom quando elas chegarem aqui. É verdade, até porque nesse caminho de Asa e 13, próxima fase, você tem o Princesa Solimões do Amazonas e a equipe do Altos. Eu acho até bem equilibrado essas quatro equipes, né? Você colocando assim no bolo, não dá para você até nem colocar quem pode ser o classificado e chegar nas quartas de final, porque a próxima fase é as oitavas, as quartas de final é o último mata-mata, que aí coloca o time numa Série C do Campeonato Brasileiro, você vai avançar para as semifinais e buscar o título. Que lá na frente, nas quartas de final, é que você pode engrossar o caldo, você pode até sair um pouco dessa regionalização aqui do setor norte e nordeste. É aí onde você falou a questão do Souza, né? Que na primeira, infelizmente, pegou um Ferroviário muito bem, diga-se de passagem, acho que campanhas quase que distintas, mas aí o fator, né, o preponderante da classificação, inclusive do Ferroviário, que foi para a Série C, inclusive campeão invicto, né, era um time muito enxuto, não era essa grande estrela que tinha o Ferroviário, mas era um time muito consistente, de uma forma de jogar fora de casa, dentro de casa da mesma forma, principalmente com o apoio do torcedor. Mas, assim, o caminho para chegar até as quartas, ele está teoricamente fácil para essas duas equipes, não está não? Pode ser, assim, vamos falar do Altos, por exemplo, você falou o nome do Altos aí, o Altos esse ano fez um ano surpreendente, né? Até a troca de comando técnico vinha fazendo um ano surpreendente, tanto em Copa do Nordeste como em Copa do Brasil, né? Assim, são equipes que você não pode desmerecer em nenhum momento, são equipes dificílimas de serem batidas em casa. O Asa provou desse sabor, né? Foi eliminado do Altos. De jogo, exatamente. Né? Na Copa Seletiva, um ambiente de jogo muito difícil, entende? Exatamente. Então, assim, todo cuidado é pouco. Quem deseja um acesso, saiba que não vai encontrar facilidade, seja quem for o seu adversário. Um abraço para você, Pantera, boa noite. Ainda nesse contexto da regionalização que você falava agora, o que muda
por exemplo, dessas equipes que estavam adaptadas jogando a primeira fase num grupo, como é o caso do 13, que estava no grupo 3, para enfrentar agora o Asa, grupo 4, apesar de ser tudo aqui nessa mesma região nordeste? Bom, eu acho que sobe um pouco o sarrafo, né? É um linguajar que tem sido usado muito assim, né? Tirando o América de Natal aqui, e o Souza que acabou sendo uma decepção, nós esperávamos que, pelo Campeonato Paraibano que fez, pela Copa do Brasil que tinha feito, a gente esperava que o Souza fizesse uma campanha mais consistente, ele não conseguiu, né? Manter o nível de jogo. Tirando o América de Natal... Uma surpresa negativa aí com relação ao Souza, que foi para o acesso ano passado, disputou o acesso e agora não conseguiu a classificação na primeira fase. Com certeza. Desperdiçou pontos bobos, assim, importantes, não conseguiu ser uma equipe consistente e acabou ficando pelo caminho. Como eu disse, tirando o América de Natal do 13, eu não conseguia visualizar nenhuma equipe, assim, do nível do Asa, por exemplo, entende? A gente tem que entender que o Asa tem um estádio, tem uma atmosfera de jogo, tem uma torcida forte. Só quem enfrentou o Asa em Arapiraca sabe do que eu estou falando. Eu defendi o Asa por muito tempo e joguei contra, então eu sei das dificuldades que o 3 vai encontrar, o ambiente que está sendo construído, essa relação com o Didira, que eu estou muito feliz de acompanhar. Então, assim, eu acho que muda um pouco nesse sentido, né? Você sobe um pouco o sarrafo, e além de ter uma nova competição, na hora que você chega no mata-mata, não adianta. Você pode ter sido o primeiro colocado geral. Se você cometeu um erro, você fica pelo caminho, você não tem chance de recuperação, né? O primeiro jogo ele é extremamente importante para o 13, por exemplo, que joga fora de casa, vai ter que ser inteligente, porque não pode vacilar, não pode dar ao Asa a possibilidade de abrir um placar que lhe dê uma segurança de jogar de maneira controlada aqui, né? O 13 precisa causar desespero no Asa. Ou seja, o Asa precisa vir para Campina Grande desesperado. E o Asa precisa trazer esse desespero para o lado do 13. Construir um resultado em Arapiraca e fazer com que o 13 em Campina Grande se abra para que o Asa, por exemplo, possa aproveitar os contra-ataques. Eu estou fazendo um cenário assim. Então, assim, nessa análise, assim, eu acho que sobe um pouco o sarrafo da primeira fase, porque os adversários que o 13 pegou aqui são de nível inferior, na minha humilde opinião, do Asa. Primeiro, prazer conversar com o Pantera. Como é que é você está vivendo essa experiência de vitrine para estilingue? Uma coisa é você ser analisado, outra coisa é você analisar. Essa experiência tem sido legal e muitas vezes os companheiros, os boleiros não gostam quando um jogador começa a criticar, os caras ficam assim, o cara foi jogador, tá me criticando? Qual é a dele? Mas como é que tá você vivendo essa experiência? Eu sempre, assim, enquanto atleta, tive um feedback positivo, né? Sobre a minha maneira de expressar, de falar, como eu analisava as partidas pós-jogo, minhas entrevistas. E isso foi me dando uma confiança natural, assim. Eu sentia que quando terminasse a minha carreira como atleta, eu poderia enveredar por esse caminho. Eu estou tentando ainda, né? Não é uma carreira construída ainda, porque é muito difícil, é um mercado que tem muitas dificuldades. Eu ainda estou tentando, mas por ter sido atleta e por ter jogado muito minha carreira toda aqui na nossa região, eu sei o quanto é sofrido para nós, né? Eu tomo muito cuidado na hora de analisar. Eu tento ponderar e manter a minha parte humana e profissional juntas, falando sobre o campo, mas não esquecendo que são seres humanos que estão ali dentro. Então, na hora de falar, eu tomo todos esses cuidados. Logicamente que em alguns momentos é muito difícil, porque tem alguns atletas que não ajudam, né? É verdade. Não colaboram com a gente, assim, então... Mas eu tento manter essa linha respeitosa. Mas que tá difícil analisar, tá? Porque a coisa tá brava. A bola, eu não sei se é a bola que tá quadrada. Eu não sei se é a bola que tá quadrada. São os caras que estão quadrados. Agora ele chegou, viu, Guilherme? Pantera, boa noite, meu irmão. Agora você chegou onde eu queria, viu, Vanderlei? Agora você chegou onde eu queria, porque realmente eu acompanho futebol há mais de 60 anos e eu vou te contar, viu? Hoje tá ruim pra você assistir futebol, meu irmão. Eu nunca vi tanto jogador, eu não vou citar aqui como é que é, mas o negócio tá brabo. Eu não vejo mais centravantes bons, você não tem mais centravantes bons.
meio-campista, aquele 10 que você poderia dizer que é um 10, o grande pifador da história, que nós tínhamos muitos jogadores nessa área realmente muito bons. Como é que você está vendo o futebol hoje assim, né? Na sua visão? Porque para mim, meu irmão, tá brabo demais. Eu acho que a gente se perdeu um pouco na formação, né? Estou falando de futebol brasileiro, né? Isso mesmo. Quando você vai para futebol europeu, é uma outra história. Mantém uma linha e estão evoluindo do jeito deles de fazer futebol, né? Perfeito. Mas a questão do nosso futebol brasileiro, ou seja, você tem os garotos hoje iniciando em campos sintéticos, né? A dificuldade de você dar liberdade para um jovem é muito difícil. A obrigação de vencer começa muito cedo, né? A questão dos empresários que entraram no futebol e tomaram de conta de todo o setor. Perfeito. E assumem a vida dos garotos muito cedo. E muitos deles assinam contratos milionários muito jovens. E isso tira o ímpeto daquele pequeno atleta, né? Aquele desejo de vencer, aquela vontade de se superar. Imagine eu tive uma passagem no América de Natal, onde eu convivi com muitos atletas de empresários, jogadores de Flamengo, de Botafogo, de Palmeiras emprestados, e os caras não têm tesão nenhum em brigar por uma posição, por exemplo. Você, no meu tempo, quando você virava reserva, você ficava irritado e você queria mostrar que você era capaz e que você poderia ser o titular. Hoje em dia não, hoje em dia quando o cara vira reserva, ele liga para o empresário e reclama da chuteira, reclama da água, reclama do treinador, reclama do tempo. Nunca é culpa dele, é sempre culpa de outra pessoa. E o empresário tira ele dali e leva para outro centro. E por isso que você não vê mais essa identidade, essa relação. Os caras não vão trocando de clube. Quando eles estão insatisfeitos em algum lugar, eles não procuram evoluir, trocam de lugar. Os empresários, a maioria dos empresários, a grande maioria, né, só faz trocar os jogadores de atleta de clube, e existe um mercado vasto para isso, sem falar nisso na inflação, né? Porque hoje em dia, para você ganhar um salário que um atleta mediano ganha hoje, você tinha que ser um espetáculo. É verdade. Alguns anos atrás. Isso tira de... imagina um cara que constrói a vida aos 20 anos, ele ganha 350 mil reais por mês. Esse cara não tem... Vai buscar o quê? Vai lutar como? Como é que você vai fazer esse cara treinar com intensidade? O cara que tem um contrato milionário com grandes marcas, que força tem um treinador para cobrar se não for um treinador muito grande, entende? O clube fica refém desses tipos de jogadores. Essas pessoas... O cara leva pro vestiário o secador de cabelo. Isso é um mínimo das bizarrices que eu vi nos meus últimos anos como atleta. Cabelinho. Olha essa questão de aposta. Imagine terminar um primeiro tempo e eu vi companheiros meus correndo pro vestiário para olhar resultado de outros jogos para saber quanto ele estava ganhando nessas bets. Pantera, poucas das bizarrices que eu tenho visto nos últimos anos. Pantera, é tão bom conversar com um cara inteligente como Pantera. Vamos agendar na próxima semana, segunda ou terça, pra gente novamente conversar, já com a presença do Oswaldo Barbosa, que é bem legal também. Ok, Pantera, um abraço pra ti. Prazer enorme. Um grande abraço, prazer. Vamos fechar, Pantera. Semana que vem, terça ou quarta, a gente bater um papo novamente. Beleza, Pantera? É só me chamar aqui e a gente marca. Muito obrigado, valeu aí pela participação. Prazer grande, Pantera.